Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos ler só os 3 primeiros versículos. Diz o texto, as Escrituras Sagradas: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos procurar uma conexão de afetos com o Senhor. Vamos nos colocar em sentimentos, em pensamentos. O Senhor é perfeito, Deus. E a Ti rendemos graça. Nos rendemos aos Teus pés. Queremos conhecer a Tua palavra. Queremos ser iluminados pela luz da Tua palavra. Queremos aprender do Senhor. Queremos Te bendizer por nos enviar o Espírito Santo. Queremos Te agradecer por Ele estar entre nós, nos dando revelações de Jesus, nos dando revelações do Filho, do Pai, revelação do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Ajuda-nos a compreender a palavra de Deus e a percebermos o quanto nós precisamos, carecemos dela. Precisamos de Ti, Senhor. Fica aqui conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Ensina-nos o caminho da humildade, da mansidão, caminho de podermos ter sentimentos apropriados de quem foi chamado e constituído idôneo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para olharmos as Escrituras e ver, Senhor, a beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, interessante aqui, logo no início, dessas duas perguntas, dessas duas interrogações, é que há uma dificuldade,
há uma forma de empecilho para que o braço do Senhor seja revelado. Quando o profeta, através de uma revelação divina, ele coloca aqui no texto para nós, querendo nos mostrar como seria a situação de Jesus. Ele faz duas perguntas, que no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos perceber quais são as dificuldades, quais são os empecilhos de enxergar o braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor aqui? Jesus Cristo. Jesus é o braço do Senhor. Jesus é o braço estendido à humanidade. Jesus é aquele que foi escolhido por Deus para alcançar a humanidade. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? E aqui no versículo 2, de alguma forma vai mostrando aqui para nós que esse braço do Senhor, ou seja, Jesus, ele foi subindo como um renovo perante Deus, como uma raiz em terra seca. Como é que uma raiz brota, ou sai, ou cresce em uma terra seca? Em outras palavras, irmãos, independente da condição humana, o Senhor será revelado. Independente se os homens não estão preparados, ou se os homens não estão com corações abertos, o braço do Senhor será revelado, a pregação será feita, a proclamação será feita. Se as raízes não podem ser impedidas de crescer, alguém será alcançado. A terra pode estar seca. E a terra aqui nós podemos fazer uma alusão a quando Jesus fala sobre a semente que é semeada na terra, e ali nós percebemos que a terra ali é o coração. A terra está seca. Os corações dos homens estão secos. Mas o braço do Senhor será revelado. Agora, o que impede dos homens enxergarem Jesus como Salvador? É muito difícil olhar para a palavra Salvador e não entender uma pessoa que tem poder, uma pessoa que de alguma forma está no status de poder, de um lugar aonde ele manda, aonde ele governa, aonde ele diz e as pessoas obedecem. Dificilmente nós falarmos de um Salvador, nós não vamos lembrar de alguém que está governando, está querendo, está tirando alguém de um lugar aonde precisa de salvação. Quando se ouve a profecia de que viria o Messias, de que viria um Salvador e ele viria da raiz de Davi, o que se esperava? Um rei. Mas que tipo de rei se esperava? Um rei com vestes nobres. Um rei de coroa, de ouro, de pedras preciosas. De vestes maravilhosas. Um rei em um trono de pompa.
Os reis daquele tempo eram reis que olhava para a história dos reis e procurava fazer coisas maiores do que os reis do passado fizeram. Então, grandes obras foram feitas, grandes monumentos foram feitos porque reis quiseram serem maiores que os outros. Então, os homens esperavam um Salvador que lhes agradassem os olhos, alguém de importância, um doutor, alguém que pudesse ter algum tipo de relevância, alguém que nós pudéssemos olhar, olha, esse aqui é o meu líder, eu tenho orgulho de ser liderado por esse homem, porque esse homem ele é poderoso, ele é alguém que realmente mostra uma liderança de arrebatar multidões. Então todos, de maneira geral, estavam esperando algo que pudesse agradar os olhos, agradar o coração, alguém que eles pudessem olhar e perceber, eu quero esse rei. Talvez semelhante a Davi. Entretanto, esse Salvador não veio dessa forma. Suas vestes, simples. Seu nascimento, no estábulo. O lugar aonde ele foi colocado como de origem, Nazaré. Um carpinteiro. Alguém que não teve nenhuma condição de entregar aos homens o que ele queria, os homens queriam. Esse Jesus era um homem que não tinha aparência nem formosura. Não havia beleza nele. Nada era agradável. Pelo contrário, aqui diz que ele foi desprezado, foi rejeitado entre os homens. Quanto mais, irmãos, distantes os homens estão da verdade, mais eles esperam coisas naturais, mais eles esperam coisas que possam realmente agradar os seus olhos, os olhos naturais. Por essa razão, irmãos, todos os aspectos da natureza humana são inadequados. O homem está acostumado, como foi despertada Eva, como foi despertado Adão, a agradar os olhos pelo que ele vê. Todo o caminho ao longo do qual, por natureza, podemos chegar à verdade, responder a Deus, está fechado. Por quê? Porque o homem não consegue ter olhos para enxergar a verdade, ao qual é Jesus. Nada além da revelação divina pode tornar o servo conhecido por nós, e nós atraídos por ele. Você se sente atraído por Jesus? É uma resposta que você precisa dar a si mesmo, para de repente comparar, ou para se perceber, se talvez você não possa ser um desses, que de alguma forma esconde o rosto de Jesus.
Talvez você pode analisar e perceber se você se esconde. Talvez você pode, como esses homens, olhar com os olhos, aprender com a mente. No entanto, qual que é o resultado? O resultado é 0 na sua soma. Jesus não tem valor. Não há valor no Jesus. Mesmo vendo, mesmo olhando, não encontra qualquer beleza. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é quando você olha para Jesus? Você tem olhado para Jesus? Como que você tem olhado para Jesus? Você tem visto beleza em Jesus? Jesus é belo aos seus olhos? Ou isso está muito, para os homens, né? Está muito menos macho para você? Jesus é belo aos seus olhos? Ou ele não tem formosura? E é interessante que o texto diz o seguinte, que esses homens de alguma forma eles se juntam e rejeitam, e desprezam, e rejeitam Jesus. É possível deles louvarem a Jesus e concluir que de alguma forma, tirando esse lugar, ou esse momento de louvor, na vida prática, ele não tem valor nenhum. É desprezado. Esses homens, por vezes, com seus corações petrificados, seus corações embrutecidos, endurecidos, não conseguem acessar Jesus e não conseguem perceber o acesso que Jesus quer ter. Quando nós olhamos para uma pedra preciosa, uma pedra de grande valor, muitas vezes o seu valor, em seu valor, também está seu esplendor. E coisas que têm esplendor, coisas que são de valor, pedras preciosas, elas não se encontram na superfície. Tem pessoas que conseguem olhar assim para outros e falar assim, olha, o meu santo não bateu com o dele. Poxa, mas você nem deu tempo. Foi tão superficial, você não conseguiu nem conhecer os valores dessa pessoa. Não foi com a cara dele. Mas como assim? Que natureza que você é? Você aprendeu isso com quem? Com o diabo? Foi com Satã? Porque não dá para você experimentar quem a pessoa é na superfície. Então, os que não se dispõem a olhar para além da superfície, jamais o verão, muito menos prestarão atenção a ele. Passa de relance. Quer lembrar de uma coisa? Muitos de nós temos nossa rotina no trânsito. Quantas vezes alguém parou ao lado do seu carro e fez algum gesto de alguém que está precisando de algo? Você se lembra do último? Porque foi de relance, você não se lembra dele. E você estava com muitas outras coisas
com muitas outras preocupações, para olhar e perceber aquela pessoa. Jesus, ele é um homem desprezado pelos homens. Jesus é um homem que, mesmo ele invocando, rogando, ordenando que os homens tenham afetos, os homens entregam desdém. É interessante que a nossa teologia, ou a nossa forma mental de enxergar a pessoa divina de Jesus, não cabe nós vermos ele como pessoa, alguém que nós precisamos ter acesso com afetos, com paixão, com zelo, com diálogo. Não é à toa que muitos têm a oração como uma coisa indigesta. A oração é algo para alguém que tem chamado para isso. Mas interessante, não é bem isso que significa a oração. A oração é um contato com alguém especial. Alguém que tem sentimentos, alguém que tem afetos para entregar àquele que se aproxima. Mas, lá no início, o que atrapalha a nossa pregação? A superficialidade. A forma com que nós amamos as coisas superficiais. Não quero ser profundo, dá trabalho. Preciso dedicar tempo, é melhor falar: oi, tudo bem, como vai? Tchau. Oi, tudo bem, como vai? Tchau. Não dá tempo. O mundo está exigindo algo de mim, eu preciso entregar, porque se eu não entregar, as minhas contas não são pagas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Gente, isso está fora de moda. A gente precisa, como é que se diz por aí, nas redes sociais, precisamos atualizar essa Bíblia. Agradar-te do Senhor, para que Ele satisfaça o desejo do meu coração, que enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, Ele cuida de mim. Não, você deve estar de brincadeira, Carlos, está de brincadeira. Você não está levando a vida real a sério, não, para falar uma coisa dessa para mim. Como nos livrar dessa superficialidade? Me agradar ou agradar de Deus, para que de alguma forma a minha vida não fique por minha própria conta. Porque percebe a inferência? Quando o Senhor agrada-te de mim, que eu vou resolver os seus problemas, que eu vou resolver os seus deleites, os seus desejos, agrada-te de mim. A inferência é o seguinte: olha, se você continuar vivendo a sua vida com sua própria força, se você continuar ignorando quem eu sou, você está por sua própria conta. O custo é todo teu. Essa é a inferência. E difícil de nós analisarmos
se eu estou por minha própria conta, porque a gente tem uma coisa mental de considerarmos que Deus está aprovando tudo que nós estamos fazendo, porque a graça é uma graça assim que se estende de tal maneira que a gente não pode refutar e não pode avaliar e não pode ter disciplina e a gente não pode se envolver naquilo que é uma dedicação em buscar a Deus, porque eu tenho outras coisas para fazer. A minha prioridade é o que eu inicio o dia. Meu dia é iniciado com as minhas prioridades. E Jesus me entende. Se você não me entende, eu só vou riscar você dos meus contatos, da minha agenda. Aí você pega seu caminho e me deixa em paz. Porque eu quero continuar a minha vida dessa forma, com essa agenda, desprezando a pessoa de Jesus. Eu me basto. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço da minha vida o que eu quero, ninguém manda em mim. Prestar contas, por que eu tenho que prestar contas? Então, assim, entende, irmãos? É um alargamento de arregalar a alma que não tem volta. É um abismo. Ninguém vai recuar. Ninguém vai retroceder. Ninguém vai dar uns 180 graus. Porque já estamos tomados de um jeito malicioso, mas com um jeito de cara legal, de desprezar a Jesus. Qual é o contrário? O que é diferente de desprezo? Admiração. Afeição. Você já olhou para alguém e ficou assim, afeiçoado? Olha assim. Você não sabe, você só sente uma coisa legal de olhar para a pessoa e se sentir cheio de afetos para dar para aquela pessoa? Não? Essa hora de sair do carrancudo e fazer cara de legal, entendeu? Se você ficar com cara de carrancudo... Gente, o contrário de desprezo é apego. O contrário, irmãos, de desprezo é estima, é ternura, é afeto. Essas palavras, elas precisam estar esboçadas na nossa boca, no nosso modelo mental. Elas precisam estar esboçadas e constantemente sendo expressadas. Você sabia que você pode quebrar a sua vontade com declarações verbais? Prova disso é o louvor. Você chega aqui, todo chateadão, todo downzão, aí começa a tocar umas músicas, você começa a prestar atenção na letra, às vezes a melodia ajuda antes da letra, porque você não está nem prestando atenção na letra, mas a melodia te ajudou, aí você chegou num ponto agora, e você começa a prestar atenção na letra, você começa a falar aquela letra, e de repente, você está diferente. Porque você vocalizou algo que comunicou a sua alma. Nem sempre é Deus, nem sempre é o Espírito Santo. É um mecanismo que nós temos de natureza humana. Às vezes não precisa nem de você estar aqui com louvores. Às vezes podia estar no boteco, ouvindo canções que vai fazer o mesmo efeito em você. Tem problema? Não, nós somos assim. Então, se nós mudarmos nosso modelo mental, trazer palavras que são realmente cabíveis a pessoas que são chamadas para ser idôneas ao reino de Deus. Admiração.
Deixa eu te falar, eu não sei onde você aprendeu que você pode ter desprezo por alguém. Não, nós não fomos chamados para ter desprezo, nós somos chamados para ter admiração. Nós não somos chamados, irmãos, para ficar com raiva das pessoas, para ficar assim, de mal com as pessoas. Não, nós somos chamados para amar as pessoas, para ter afeto com as pessoas, para ter estima com as pessoas. Falar mal das pessoas é contrário à natureza que Jesus deu a nós. Traçar um perfil desqualificante na pessoa não é algo que Jesus deu para nós. Esse é traços da natureza caída, que foi envenenada por uma serpente, gente. E andar segundo essa serpente é chamado de filho das trevas, é chamado, irmãos, de filho de Satanás. Agrada-te do Senhor. O que é agradar do Senhor? É ter contentamento, satisfação, prazer nele. Como é que você vai ter prazer em alguém que você ignora, que você despreza? Não dá, não cabe. Você não se movimenta de forma correta, de forma idônea. Você vai ficar por sua conta. Sentimentos humanos, irmãos, sentimentos humanos são sentimentos de indiferença. O homem, ele não consegue lidar com um problema no seu interior, essa natureza caída, esse veneno eterno que está dentro dele, que só vai escapar o dia que Jesus voltar. E agora nós vamos lutar contra isso. Por isso tem um doido aqui falando com vocês, para vocês se arrependerem. Sentimentos favoráveis. Para quem que a gente tem sentimentos favoráveis? Para a pessoa que a gente gosta. Jesus é alguém que você deve gostar. Tem um texto, esse é assim, os doidos que gostam de oração, esse aqui é bom. Salmo 27:3. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas tem um objetivo. Olha a continuidade do texto. Mas morar todo dia aqui na Bethesda não tem graça nenhuma. Não, gente, por favor, não é preciso estar pensando nisso, né? Morar na casa do Senhor é viver em paz com os irmãos. Morar na casa do Senhor todos os dias é congregar com vida autêntica. Como quem não depende de outro favorecer para amar. Pelo contrário, eu amo porque Ele me amou primeiro. A minha devoção à casa de Deus não tem a ver com o quanto eu recebo, mas é o quanto eu recebi de Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar, observar atentamente. Olha outra expressão para falar de contemplar. Absorver-se do exame. Pegou? Você absorve aquilo que você está examinando.
olhar com admiração. Essa palavra está carregada disso, ó. Olhar com admiração, considerar seriamente, meditar sobre, imaginar. Quem já se pegou imaginando? Eu lembro de pegar o André imaginando casar com a Daniele. Não estava casado, mas vivia imaginando. Imaginava. Os encontros eram só encontros de imaginação. Você estava reluzente em meio à plateia, André, eu não consegui resistir. Foi mais forte que eu. Nós somos pessoas dotadas de imaginação, irmãos, e a imaginação nos leva a ter um refrigério de pensar em Jesus. Nós podemos pensar em Jesus como pessoas que têm afetos para entregar para Ele. Os encontros que o André fazia comigo, para falar da Daniele, era assim, eu olhava assim, gente, realmente o homem está apaixonado. Nós precisamos imitar o André, gente. Não com a Daniele, mas com Jesus. Com Jesus. Olha outro aspecto dessa contemplação. Conferir. Gente, conferir, imagina. Você está lendo as Escrituras, vendo ali as ações de Jesus, e você está ali conferindo aquele texto, e está observando aquele texto, e aquele texto está mostrando um perfil de Jesus, as ações de Jesus, as intenções de Jesus, está trazendo um traço da bondade de Jesus, e você vai se perdendo, ou se encontrando ali naquele texto, ou se encontrando naquela pessoa, você vai conferindo, quando é interessante, olha o peso dessa palavra, dar como prêmio, você contemplar, é como se você estivesse parando tudo, e aquele momento de contemplação você está dando como prêmio, é um prêmio. Há um piedoso, né, um homem de Deus, que ele fazia todas as coisas, todos os compromissos, todas as suas responsabilidades, ele planejava tudo de uma maneira o dia, para que ele pudesse acabar aquele dia, desenvolver aquele dia, entregar os seus compromissos o mais oportuno possível, com o menos tempo possível, para quê? Para que ele pudesse estar mais diante de Deus. Para ele isso era um prêmio. Outro aspecto dessa palavra, contemplar, tem a ver com prova de estima. Já viu falar em prova de amor? As mulheres são mestras, né, de pedir prova de amor. Me dá uma prova de que você me ama. Mas na contemplação, você está dando uma prova da estima que você tem por Jesus. E interessante que essa mesma palavra vai trazendo também uma conotação de uma condição. É um tratar com benevolência. Olha só, é uma ação de ti, que é enxergada com um trato de benevolência. Em outras palavras, irmãos, o que é essencial ou importante para que a gente não passe por esse flerte de desprezar Jesus? É necessário cavar. É necessário cavar. Se dedicar em cavar.
Eu lembrei, acho que eu vou até passar vergonha aqui, porque ninguém deve lembrar desse filme, a não ser os iguais, né? Alcatraz, Fuga Impossível. É um filme, quem riu? Porque... Gente, a perseverança daquele homem para ganhar liberdade, ele cavava um pouquinho de cada vez. Às vezes, amados, nós estamos enjaulados num estilo de vida que não nos dá liberdade para Jesus. E, às vezes você está nessa alcatraz espiritual. E o filme é Alcatraz, Fuga Impossível. Gente, quantos de nós, a gente olha para as Escrituras e vê lá a palavra de Deus parada, se só não recebe amor porque a gente tem que manter as aparências e ir para o culto com ela. Mas ela fica ali de domingo, quando a gente chega em casa, até o outro domingo, quando a gente volta com ela para a reunião, para o culto. Gente, a gente está numa cadeia demoníaca que não nos dá liberdade para Jesus. E nós sentimos que é impossível a gente vencer isso. Mas Alcatraz, Fuga Impossível, dá a dica: cava um pouquinho de cada vez, que você vai ganhar liberdade. Entende, irmãos? Pedras preciosas, diamante, ele é formado a quilômetros debaixo da terra. Pedras mais, tem pedras um pouco menos profundas, digamos, que é 200 metros. Então, a gente quando vê aquela parábola de alguém que comprou um campo porque encontrou uma pedra preciosa, ela não está na superfície, irmãos. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, para minério, né, para cavar, para encontrar minério na terra, a gente não tem propriedade. Se alguém fizer alguma medida ali, eu vou esquecer o nome agora, mas uma medida ali que ele consegue medir nos materiais, né, nas ferramentas técnicas, que ali tem algum minério, e ele entrar na justiça ou nas repartições públicas, ele vai ganhar o direito de explorar aquilo ali. Ele vai explorar aquilo ali mesmo sendo sua propriedade. E ele explora e cava, e cava até ele esgotar todo o minério, toda a pedra, todo o material ali que tiver. Então aquela parábola de Jesus, falando que aquele homem ele encontrou uma pedra no campo e comprou o campo por causa disso, a gente precisa compreender que encontrar Jesus, amados, precisa de nos custar, não um custo para a salvação, entende? Mas precisa nos custar uma disposição de afeto, uma disposição de entrega de sentimentos, de desejar Jesus. Jesus, ele precisa ser desejável, porque senão você não vai atrás dessa pedra preciosa. Tem coisas que a gente não depende da fisiologia, ou melhor, se dependermos da fisiologia, a gente cava e vai em frente, né? Fome, se a gente está passando fome, a gente dá um jeito, vai trabalhar, vai arrumar um jeito, porque tem que saciar a fome. Mas tem coisas que fisiologicamente não te ajuda você a romper a ida de conquistar o que precisa. Jesus é esse. Não vai poder depender da sua necessidade fisiológica de fazer isso. Você vai precisar mortificar a sua carne, como diria os nossos amados irmãos reformados,
de séculos atrás. Mortificar a sua carne, para cavar até encontrar a pedra preciosa de muito valor. Paulo nos lembra a respeito disso, falando que ele faz de tudo para ganhar a Cristo. Lembra do texto? Ele considera tudo como, sabe essa coisa tudo que a gente dá importância hoje? Dinheiro, qualidade de vida, padrão de vida, carro, esse jeitão nosso de curtir a vida. Então, esse jeitão nosso de curtir a vida, Paulo falava assim, eu tenho como refúgio, esterco. Para quê? Para ganhar Jesus. Para ganhar a Cristo. E não só isso. É interessante que ele se movimenta de uma forma com afetos para Jesus, mas ele quer ganhar Jesus, mas ele também quer ser achado nele. Você quer dizer que Paulo não era salvo, por isso que ele estava com essa impressão aí, assim, acusativa, porque se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo? Não, gente, é livres afetos a um homem que é seu amigo, que se importa com você, e que você precisava ter relacionamento com ele, simples assim. Se você tem problema de salvação, quando fala a respeito de disciplina, você tem um problema sério, você precisa ser pastoreado, chama o Juliano. Nós precisamos olhar para Jesus e admirá-lo, olha só, admirá-lo na beleza das suas virtudes. Você consegue enxergar a virtude de Jesus? Fala de prático para você mesmo aí. Qual é a virtude que você vê em Jesus? Demorou demais. Nem lembrou, né? Nem sabe o que é virtude? E isso precisava estar no modelo mental de cada um de nós. Então, por quê? Porque quando nós vamos para as Escrituras, nós precisamos encontrar um homem que é afeiçoado a nós, e nós queremos deliberar afetos a ele, e tem melhor coisa de você, como que você consegue liberar afeto para uma pessoa? Você tem que parar e observá-la. Olha para essa pessoa, observa quem essa pessoa é, o que ela está fazendo. As obras revelam o seu Criador. Muitas das vezes, amados, quando nós olhamos para Jesus e olhamos como Ele faz as coisas, nós vamos ficar admirados pelo que Ele é. Então, Jesus é aquele que tem compaixão dos necessitados. Olha esse texto aqui de Marcos 1, 30, 31. Quando ele estava lá com a sogra, na casa de Simão, com a sogra de Simão, ela se achava acamada, com febre, e logo vieram falar a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja bem, ele chega na casa de um discípulo, chega na casa do discípulo, a sogra dele está passando mal. Jesus está ali para liberar os discípulos de algum tipo de ensino, e ele tem olhos para a sogra de Pedro, e cura ela, logo naquele dia, no mesmo dia. Continuando o texto, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Tem ideia do que é isso? Tem ideia da disposição de coração desse homem para as pessoas? Tem ideia? Eu lembro de uma vez, uma especial, para não falar que foi outras também, saindo com o Nino,
levando ele para ir para Jocum. Ele ia ministrar lá. E aí a gente estava naquele momento de culto, e o culto se estendeu, e teve ensino, e o Nino ensinou, e ele ensinou por 1h30, e depois do ensino, aí teve ali um movimento ali, de quebrantamento, de arrependimento, as pessoas, demorou terminar aquele culto, e depois que terminou o culto, já estava se estendendo, já era mais de meio-dia, o Nino parou, sentou numa cadeira, e começou a atender, homem a homem, um a um. Eu sentei lá atrás, né, como está o Kleber ali, sentei lá atrás, e o Nino na frente ali, na sala de aula, e assim, talvez mais de 2 dezenas de alunos, e ele atendeu um a um. Almoçou? Não, ele não almoçou. Eu até queria, mas ia vergonha de almoçar, né? Nós saímos de lá à tardinha. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Outro momento de Jesus, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Imagina, gente, já olhou para isso? Já teve essa experiência? Olhar para a multidão. Mateus 14,14, vocês estão vendo? Mateus 14,14. Viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos em uma multidão. Aí você começa a imaginar como é que foi aquilo, e pensar como foi as ações de Jesus, que tipo de sentimento ele tinha para aquela multidão. Vamos olhar outro aspecto de Jesus. Esse foi a compaixão pelos necessitados, mas ele era um homem que perdoava as ofensas. Lembra dele, Lucas 23:34, olha o que está escrito lá, a expressão, a sentença. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele procurando o perdão de Deus para aquelas pessoas, e as pessoas fazendo o quê? Repartindo as vestes dele e lançaram sua sorte. Esse é Jesus, que nós precisamos olhar direitinho para ele, perceber quem ele é, como ele age, quais são suas ações. Precisamos analisar as suas intenções, suas motivações. Isso é meditar, isso é contemplar. Agora, quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos nessa perspectiva de sermos colocados aos pés do Senhor em uma contemplação, né, numa busca, cavando, né, um pouquinho cada dia, e observando isso, nos livrando de alguma forma da prisão desse mundo que quer nos sentenciar. Parece que é o espírito de Faraó, ainda está nesse tempo, gente. Ele quer tijolo, ele quer exigir algo a mais da gente, e a gente entrega, parece que a gente já está bem, agora vai folgar um pouquinho, parece que não folga, parece que só piora. Cada vez mais o vigor vai embora. Esse mundo parece que é uma esponja e quer sugar a gente. Misericórdia. Mas a partir disso, quando nós nos lançamos a isso, nós temos de alguma forma efeitos, né? Nós começamos a não mais rejeitar, desprezar Jesus. Então haverá efeitos em nós.
haverá sinais de que nós estamos ficando libertos da Alcatraz, que nós estamos encontrando a pedra de grande valor. Então, quais sinais? Os efeitos, vai haver resultados, esse impacto vai haver frutos, as sequelas vão ser benefícios. Os corações agora, eles vão olhar com mais profundidade em Jesus, e nós vamos ficar mais salvos desse mundo. Lembra de Pedro? Salvai-vos dessa geração perversa. Em toda geração tem um tempo perverso. O nosso tempo perverso pode ser até que seja pior, mas é o nosso tempo, não dá para comparar. Basta cada dia o nosso mal, ou o mal que há, o seu mal. Por que esses frutos acontecem? Vamos olhar dois textos. João 7,37. Olha só, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A pergunta que eu faço aqui, como retórica: Você sente que flui rios de água viva do seu interior? Nessa retórica, a resposta precisa estar com um encontro saudável. Você vê frutos na sua vida? Você é produtivo no reino de Deus? E produtivo no reino de Deus é amar pessoas. É amar gente, é gostar de gente. Não é outra coisa. Esquece coisas. Lembre de gente, pessoas. Você pode até fazer coisas, mas para pessoas, para gente. Vamos lembrar de outro texto. João 4. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. Ou seja, você vai ficar saciado, mas ainda tem um plus. Qual que é o plus? A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem não quer falar como essa mulher? Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Lembrei de outro texto aqui, que fala, cadê o bendito? Aqui, Jesus ele falando assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que a gente, hoje, a gente está cansado, mas a gente está com um modelo mental, com uma fortaleza mental, que não nos leva a Jesus, nos leva a reclamar, nos leva a murmurar, nos leva a falar mal de tudo e qualquer coisa para outros, mas nós não vamos a Jesus para aliviar o nosso cansaço e a nossa sobrecarga. Isso é um modelo mental. Você foi programado para ser assim. Só metanoia, só uma mudança de mentalidade vai fazer com que você se movimente diferente. Você vai ser assim, igual aquela música da Gabriela. Nasceu assim, vai morrer assim. Você não muda. Prova que você não muda
é que a verdade está exposta na sua cara, na sua lata, que você vai ser aliviado se for a Jesus, mas você não vai. Prefere colocar culpa em todos. Todo mundo é responsável. Todo mundo é culpado. Transferir responsabilidade. Mas o Senhor Jesus pode mudar o nosso status. Pode mudar a nossa condição. É intrigante, gente, quando a gente olha para o texto e vê assim, a gente quer encontrar ânimo nas coisas, né? As pessoas precisam nos animar. Vem, né? O pessoal do louvor aqui, vamos animar, gente, vamos animar, né? Hoje a Daça falou assim, papai, será que não tem jeito de a gente cantar umas músicas mais animadas? Aí eu falei, gente, o consumismo está na minha própria casa. A menina vai para lá para consumir. Difícil, hein? Minha filha, será que você não entendeu, minha filha, que você vai lá para doar culto? E a se tratar nosso momento, assim, não tem, olha, quando Jesus está presente, os cegos vêm, sabe? Os coxos andam, sabe? Essa história, ela é repercutida. Assim, o nosso momento é um momento bom não, irmãos. Nosso momento é um momento de, sabe, de down mesmo, de chorar, de tristeza, até a gente ser encontrado por Ele. Sabe, a gente está muito satisfeitozinho, porque a gente está cheio de energia para poder favorecer o nosso sustento no dia a dia. A gente só fica down se as coisas estão ruins. A gente não fica down porque Jesus não está presente. Vamos continuar a nossa vida, né? Essa indiferença que nós temos uns com os outros, essa forma seletiva de a gente se ajuntar com as pessoas, isso está tudo bem. Esse jeito de a gente ficar lá mal das pessoas, sabe, não vou, a mesma história lá do início, eu não bati com o santo de fulano, não vou com a cara de fulano. Gente, se converta, se arrependa, seja um homem de Deus. Fora esses palavreados, né, esses palavreados cholos, sabe, essas coisas chula, desconfortáveis aos ouvidos, não edifica ninguém. Seja homem de Deus. Sejam homens e mulheres de Deus. De vez em quando um escorrega e fala, sabe, fala a palavra chula. Não acreditei, você fez isso aqui na minha frente, o que você não está fazendo então lá? Lá no meio dos peões, como diz o Alessandro, né, Alessandro? Lá onde o bicho pega, né, Alessandro? Onde realmente as pessoas precisam de luz, a gente está lameando mais ainda com o nosso vocabulário, com o nosso coração desprovido de afeto. Por quê? Porque não encontrou Jesus. Você não encontrou Jesus e está satisfeito, está querendo ser agradado, por quê? Pelas músicas? Pelo culto que não foi bom? Pelo amor do Pai eterno. Em memória de Jesus Cristo na cruz. Arrependa-se e entenda que Jesus falou que você precisa ter bom ânimo. E o objeto do nosso ânimo é porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Esse é o nosso ânimo, essa é a nossa vitória, esse é o nosso vigor, essa é a nossa contemplação, essa é a nossa perseverança, esse é o nosso jeito de pensar, até que Ele venha, até que Ele venha. E a gente não tem como correr disso, né? Eu até mencionei o Nino aqui em um aspecto, mas lembra de Estevão? Estevão teve a mesma capacidade, sendo apedrejado. Imagina, pedra caindo, ele atonteado, ele vendo a glória de Deus e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado, é uma natureza divina no homem, faz com que ele viva segundo o padrão de um homem de Deus. Nós vamos ver também os apóstolos, né? Pedro com o mesmo comportamento de Jesus, dizendo o texto aqui em Atos,
Crescia mais e mais a multidão de crentes. Olha, a multidão de crentes crescia, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Gente, isso ainda está disponível. Jesus é nós cantamos aqui, porque Ele vive. Nós cremos no amanhã, mas a repercussão disso é porque o reino já está aqui, e Ele é uma manifestação dos filhos de Deus. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Quem pode dizer que é discípulo de Jesus com esse texto aqui, acertando como uma bigorna na minha cara? Esses são os discípulos. A gente precisa ter, vou falar novamente de um modelo mental. Nosso modelo mental precisa entender a igreja como família e como serviço, mas é também oficina. É na igreja que você aprende a amar, é na igreja que você treina o amor, é na igreja que você favorece essa tranqueira sua para se entregar na prática do amor. Se você está reclamando de alguém, você não está amando. E por que você não está amando? Porque você não aprendeu a lidar com o perdão. Agora vamos para outra área. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Amai quem? Inimigos. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Não vou nem perguntar quem quer esse galardão, senão talvez eu ficar sozinho. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos. Tem alguém que é ingrato na sua vida? Você acha que a pessoa é ingrata? Pois é, tem uma solução para você. Benigno até para com os ingratos e maus. Tem alguém que é mau na sua vida? Idem. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você é pai de quem? Amar como Ele amou. E aí, acho que hoje aqui, eu não me lembro, eu acho que eu lembro de ter ouvido isso, não sei se foi a Rebeca, mas vamos ler esse texto aqui, que vai dar para nós assim, qual que é o nosso destino, certo? Nosso destino aqui, nosso destino é ser consumido pelos vermes, né, na terra, ou então Cristo vir e glorificar o nosso corpo. Esse é né, aqui se finda assim, mas se findando assim, olha só como é que Jesus nos ensina a amar como Ele. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou falar igual Judas. Eis aí a perseverança dos santos. Nós nos amarmos e sermos casa de Deus e sermos comunidade de Betesda até o fim.